Olá pessoal, meu nome é Márcio Sena, sou CTO aqui da Impulso e host do Hightech Podcast. E dessa vez eu estou recebendo Thiago Sano, CTO da NetBuild, o hub de resultados inovadores em Health Tech. Thiago, é um prazer recebê-lo aqui no podcast. Como você está? E de que cidade, de que local você está falando desse mundo remoto, tendo em vista que eu estou em Anápolis, em Goiás, hein? Legal, Márcio, prazer. Obrigado aí pelo convite. Bom, eu tô falando aqui de São Paulo, mas a minha história eu sou do interior de São Paulo, eu sou de Araraquara, interior de São Paulo. Massa. Massa, massa. Então estamos longe aí, mais de 1.000 quilômetros de distância, mas acho que o trabalho remoto nos possibilita, acho que ter essas ligações, essas integrações, e eu costumo dizer que o trabalho remoto mais une do que nos distancia de fato, porque dificilmente talvez a gente teria essa possibilidade de nos encontrarmos, ou então esperar alguém, eu ir em São Paulo, muito provavelmente, mais provável que você vir aqui em Anápolis, para nós nos encontrarmos. Então, obrigado e que bom, viva o trabalho remoto aí. Para o pessoal te conhecer um pouquinho, Thiago, a gente conversou bastante sobre a sua história antes de começarmos a gravar, mas para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, e como que a sua história, né, ela se liga à MedBuild, como que você chegou a se tornar CTO, quais são os principais marcos aí da sua experiência? Pode ser tech, pode ser de gestão de pessoas, que mais fazem sentido para você, que tem uma lógica aí. Bacana, Márcio. Bom, como todo cara de TI, né, a gente começa cedo. Então, minha história também é muito comum com vários outros profissionais que seguiram na carreira de TI. Eu, com uns 14 anos, eu fiz um curso de é, desenvolvimento de site, né? Naquela época era ainda FrontPage, Dreamweaver, Flash. Lembro bem. E aquilo lá me tocou, assim, eu fiquei apaixonado por um site, né? Achei era bem lá no começo. Eu frequentava um clube em Araraquara e aí eu tive a ideia de criar um site para o clube e comecei a brincar em desenvolvimento de site dessa forma. Bom, depois na faculdade, eu comecei a dar aula de microinformática. Naquela época, dava aula de Windows, Word, Excel, internet. Internet era um negócio, né, até novo naquela época. E também, na faculdade, eu comecei como a gente ia muito para balada, e aí eu liguei o lazer né, com o desenvolvimento de site. A gente criou um site de balada, onde a gente tirava fotos, né, da galera e colocava no site para a galera entrar e para ver sua foto no site. Então, foi assim que eu comecei. Depois eu fiz a faculdade, né, em processamento de dados. E eu fiz a faculdade no interior e sempre tive a vontade de voltar para São Paulo, né? Eu via meu pai também trabalhou na área de TI, eu via meu pai, né, voltando de camisa, gravata, né? E aquilo lá ficou na minha memória, né, quando eu era pequeno. E eu sempre tinha vontade de voltar para São Paulo para trabalhar. E foi aí que eu comecei a fazer o estágio, né, na parte de sistemas. Depois eu fui pulando de consultoria em consultoria. Fiquei em vários clientes, né, no ambiente de clientes como Itaú, Bradesco, CEMIG, em Belo Horizonte. E foi aí que eu cresci nesse mundo aí de sistemas. E depois na Capgemini, eu também eu via o papel de gerente de projetos como meu objetivo. Gostava da questão de falar com o cliente, de falar com um time, né, de motivar o time. Achei a parte de motivação, né, de equipe, aquilo lá também eu gostava pra caramba, de fazer com que a equipe entregasse um projeto, né, estaria todo mundo junto naquela sala, no Warping, e aquilo lá também foi criando, assim, um objetivo para minha carreira. E na Capgemini surgiu uma oportunidade para eu gerenciar projetos de infraestrutura, é, data center, firewalls,
né, switches, VPN, e aquilo lá era novo para mim, porque eu sempre trabalhei de sistemas e acho que sempre tem aquela divisão na área de TI, né? Sistemas, infraestrutura, né? A galera que mexe em sistemas não gosta de mexer com infraestrutura e vice-versa. E eu acabei que, até novo, virando gerente de projetos com pessoas especialistas que mexiam na parte de infraestrutura, eu tive que aprender muito a lidar com as pessoas que sabiam muito tecnicamente e eu não sabia nada. Então, como motivar a galera para que a galera pudesse dar um feedback para mim, né? Falasse como que estava tal situação, tal atividade para uma pessoa que eu estava lá que não sabia nada. Então, aquilo lá foi um baita desafio para mim. Então, gerenciar projetos de infraestrutura com pessoas que conheciam muito mais tecnicamente que eu, foi um momento bem desafiador. E eu tinha que ter muita gestão na parte de pessoas, né? Tá com que a galera estivesse comigo, para que eu pudesse ser o porta-voz do time com um cliente. Então, isso Mas, acho que assim, uniu todas né, os skills que eu gostaria também de ter a experiência de software, de sistemas, com infraestrutura e com pessoas. Acho que aquilo lá acabou me complementando como profissional. Com vários stakeholders, né, com várias áreas de negócio, aquilo lá acho que foi cada vez mais me moldando sim, para ser um profissional mais completo. Aí eu tive uma outra oportunidade de voltar para a área de sistemas, num PMO da rede, do Grupo Itaú. Então eu voltei para olhar projetos de sistemas, que também foi um grande aprendizado para mim, né? Cheio de vários status supports para a diretoria, para a superintendência, aquela tarde toda você dando status do projeto, explicando por que não estava indo, né? E como que estava indo, enfim, levando porrada de tudo qualquer lugar. Acho que isso também acabou me moldando bastante na parte de apresentações, do como dar notícia ruim, né? De como dar uma notícia ruim para um executivo. Acho que isso só foi acrescentando na minha carreira de apresentações, né? O quanto da apresentação você precisa estar tão claro para que na apresentação você consiga explicar o teu storytelling. Acho que isso também foi bastante desafiador. E depois surgiu, para complementar minha carreira, acho que tive muita sorte, porque a Sky estava vivendo um momento de transformação digital, estava iniciando a transformação digital. E na minha vida pessoal, eu já estava fazendo uma pós-graduação em gestão e TI, que o foco era muito aplicativo, muita startup que estava nascendo. mas, E em 2017, final de 2016, eu mudei para Sky, finalzinho de 2016, em dezembro. Em 2017, a gente lançou um aplicativo na Sky, iniciando uma transformação digital, tendo uma startup dentro de uma grande empresa. Eu digo startup porque foi mesmo, porque mesmo estando na Sky, eu fui somente conhecer os profissionais, né, corporativos, vamos dizer assim, praticamente 2 anos depois. Porque a gente ficava num andar diferente, numa sala diferente, a gente não tinha contato com o mundo corporativo da Sky. sim. E isso foi de propósito para não acabar atrapalhando o nosso Enviesado. desenvolvimento. Enviesar, exatamente. Então a gente começou com a squad, né, com o modelo do Spotify, a gente começou com uma squad, depois foram duas, vivenciando aquele modelo ágil do Scrum, né, de fazer a planning, daily, enfim, todas as cerimônias aí que vocês conhecem. E acho que foi um momento bastante legal, porque todo o feedback que a gente tinha do nosso cliente, no nosso cliente da Sky, a gente absorvia, a gente entendia, a gente olhava com carinho cada sugestão, cada reclamação que o usuário o cliente da empresa, da Sky, fazia na loja, e a gente ia construindo o aplicativo baseado em muitas nesse feedback do que a gente acreditava. Então, Mas, as demais áreas corporativas acabaram, né, no começo, o aplicativo é modinha, né, 2017, lembra? Quase, né, mais de 6 anos atrás, não era tão como é hoje, né? Eu lembro que no iFood não tinha nem a quantidade de restaurantes para você fazer um pedido, era muito pouco.
Eu lembro que na época, por exemplo, eu baixei o aplicativo do iFood e desinstalava, porque não tinha muitos restaurantes, né, muitas opções ao redor aqui, né? Perfeito. E parece que de um dia para o outro virou a chave, né? Tava todo mundo usando o iFood, tava todo mundo usando os aplicativos, enfim, tava todo mundo já, não tinha mais volta, né? E a gente acabou que diminuindo, né, fazendo a redução de custos na empresa como um todo. A gente recebia muitas ligações, né, de clientes na nossa central de atendimento por telefone. E a gente acabava solucionando os problemas no aplicativo, então era muito mais fácil, né? Ao invés de você ficar ouvindo 3 minutos a hora lá, né? Digite a opção 1, 2, 3, enfim, você ficava mais 5 minutos, né, esperando o atendente Sim. fazer alguma coisa. E isso acabou que o cliente acabou gostando pra caramba, porque você resolveu um problema rapidinho. Em apenas toques, né, no celular, você acabava resolvendo o problema e acabava com que o cliente virasse o nosso fã, né? E eu acho que isso, Thiago, não sei se você concorda comigo, mas quando a gente tem falado muito de transformação digital, né, especialmente nos últimos 10 anos, dessa roupagem mesmo, esse termo ele é genérico e ele sempre foi e voltou com algumas roupas diferentes, né? Mas especialmente nos últimos 10 anos, a gente tem ouvido muito falar nesse termo que você usou mesmo, que é uma corporação já com seus processos burocráticos e que já passou não é mais uma startup, já passou do scale-up ali, ela já se provou, já escalou muitas vezes, mas agora ela precisa, até que o seu time de tecnologia ele deixe de ser um time de atendimento de tickets para ter uma visão de produto de fato, né? Para ter uma visão de lançamento de produto, o que faz ter até uma possibilidade de ter um spin-off ali dentro e tudo mais. Nesse caso, vocês é uma startup dentro de uma grande corporação e você ali como uma pessoa fundamental ali. É isso mesmo, esse desafio, eu imagino que assim, você não pode ser enviesado, ao mesmo tempo você tem que, existe algo que já foi provado ali, que você precisa mudar, senão você não estaria ali também, né? Eu acho que você tocou um ponto extremamente relevante, porque o mundo da TI, né, os profissionais de tecnologia mudaram. Por que mudaram? Porque antigamente a gente recebia o requisito da área de negócio, beleza, voltava e fazia aquilo lá que o cara pedia. Agora, na transformação digital, a gente está dentro do negócio, né? A gente precisa se preocupar com a solução de fato que está no dia a dia com os clientes ou com os usuários. Então, a gente vê de perto isso daí. Então, acho que o profissional de TI ele mudou visando muito mais o negócio, pensando muito mais no negócio e o profissional de tecnologia entendeu o que ele precisa fazer, de fato. Eu acho que essa é a grande virada, é por isso que várias startups aí fundadas, né, cofundadas por várias pessoas de tecnologia, acabou mudando esse conceito, porque antigamente a área de negócio via a gente como só executor. É só o cara que fazia a tarefa que o pessoal demandava. Hoje não, hoje a gente vê desde a criação até a operação e até o que fazer para melhorar. Então, com os dados, né? Acho que a gente criou Agora a gente tem um superpoder, vamos dizer assim, que a gente acaba fazendo com que a gente enxerga o negócio como a área antigamente lá de negócio enxergava. Então, porque a gente está vendo o dado na hora. A gente está vendo o consumo da funcionalidade, né, da operação na hora. Então, a gente abriu a nossa mente também. Boa, boa. Assim, faz muito sentido. A gente tem os dados muitas vezes antes do marketing, muitas vezes antes dos próprios stakeholders, antes do comercial, para a gente pensar, precisamos, não, tá aqui, tá evidente aqui essa feature aqui do nosso serviço, essa funcionalidade que foi implementada no AV2, não estava nem na V1, ela é mais importante nesse momento do que... Talvez eu possa falar alguma coisa que soe arrogante para a gente de tecnologia, né? Pô, talvez a gente esteja enxergando antes do próprio negócio, é isso mesmo, porque a gente está vendo o dado lá. A gente está vendo o consumo dos dados, né, da própria aplicação. Então a gente conversa hoje, não sei em relação, não sei não, acho que é um fato.
Hoje a gente conversa muito mais de negócio do que a própria tecnologia. Sim, boa. Boa. Faz muito sentido. E eu quero falar um pouquinho, vou deixar ainda um pouquinho mais para frente, para a gente falar um pouquinho da característica dessas pessoas que estão nos nossos times. Porque eu sinto que uma parcela de nós, e aí colocando também como desenvolvedor, como gestor de pessoas, acho que a gente entendeu isso, mas ainda acho que a gente ainda fica preso em várias outras variáveis. Mas antes disso, antes da gente entrar nessa seara e ser polêmico aqui, ser polêmico é bom, é, você também, além de CTO da MedBuild, você tem um papel como investidor aí em duas outras empresas. Fala um pouquinho aí para o pessoal também saber dessa sua Então, atuação aí. vai na... Quando eu tava na rede, né, e eu fiz o MBA, e aí o TCC, vamos dizer assim, era você apresentar uma startup. Então, meu grupo teve uma ideia de um aplicativo, e eu tava meio insatisfeito na época lá na empresa. Então, a gente pegou essa ideia do aplicativo e começamos a testar esse aplicativo, né? Então, assim, era um aplicativo de comunicação entre escolas e responsáveis. E a gente começou a desenvolver, a gente fez o MVP e começamos a pilotar em algumas escolas. Nesse piloto com algumas escolas, no meio do caminho surgiu o convite para eu ir para Sky, para ir para Sky. Então, eu fiquei na dúvida, né? Então, eu tive que tomar uma decisão de ir para Sky ou empreender, e aí eu acabei indo para Sky. Então, esse negócio de startup me chamou a atenção e sempre eu comecei a estudar pra caramba, né? Enfim, o mundo da startup. E logo depois, né, que eu comecei a trabalhar na Sky, vi, né, uma, todo esse processo aí de startup dentro de uma grande empresa, aprendi pra caramba. E nesse meio tempo aí veio o Igor, né, na DIO. Ele tava com uma ideia de democratizar conhecimento, né, para que fossem formados novos desenvolvedores. E a gente estava naquele momento que faltava profissional mesmo. Eu tinha na Sky, eu tinha várias vagas e era difícil de contratar, porque eu não achava profissional. Porque né, era um negócio novo, né? Aplicativo era um negócio novo na época, né? E, e aí, pô, baseado no que eu gostaria, né, de ter uma startup e ver essa ideia legal pra caramba, pô, eu vou também estar nesse mundo aí de investidor, porque é uma que eu acredito em startup, outra que te ajuda a fomentar, né, enfim, o ciclo, e eu queria estar também participando de uma startup em paralelo. Então, acho que Sim. foi unir o útil ao agradável, e foi aí que eu ingressei como investidor anjo na DIO, que tem um baita sucesso. E ano passado eu fiz um investimento anjo na Faça Consulta, que também tem um mercado de saúde, né? Que a gente tem várias oportunidades aí. E a ideia da Faça Consulta também é democratizar né, a nossa ida com o paciente para ter um fácil acesso nos profissionais de saúde, que hoje a gente tem o 880, né? Ou você tem um convênio e paga super caro, ou você não tem e você tem várias dificuldades em conseguir um atendimento médico mais rápido. Então, são essas duas formas aí que eu encontrei de motivar a galera, né? De ter algum serviço que seja democratizado e também porque eu gosto também dessa parte de investimento. Enfim, eu acredito muito que a tecnologia possa resolver alguns problemas. Boa, boa. E faz muito sentido. Acho que o nosso pensamento analítico, a nossa vivência, tanto com código, com infraestrutura, com produto, acho que nos capacita a gente, de fato, contribuir com outras startups, com outras empresas e, de fato, somar. Então, sem dúvida, é uma, de fato, uma via de mão dupla mesmo, onde você consegue entregar e consegue também receber bastante, bastante troca aí. Mais especificamente na Bad Build, qual que tem sido o seu desafio nos últimos anos?
onde que você tem mais atuado, que você identifica aí que, putz, isso aqui ainda para mim tem sido, eu tenho aprendido bastante aí nessa jornada aí. Tá. Bom, a MedBeauty, a gente vende produtos, né, de saúde estética para profissionais de saúde. E nesse mercado ainda de biopharma, vamos dizer assim, o mercado ainda é muito presencial. Ou seja, a nossa força de vendas, por exemplo, a gente precisa ir nas clínicas, marcar visita com os profissionais de saúde, mostrar os produtos, né? Então tem muito essa parte física presencial ainda no contexto como um todo. E eu entrei, um dos motivos foi para estruturar a empresa como tecnologia. A empresa não tinha nada em termos de tecnologia, não tinha nenhum sistema, por exemplo. Então a gente criou o sistema de CRM, o RP, né, que é para fazer a administração do negócio, toda a parte financeira, contabilidade, a parte fiscal, a parte de compras, porque a gente importa produtos de fora. E a grande dificuldade que eu tenho é introduzir a transformação digital dentro da empresa. E eu não digo que é só nessa parte porque a gente é muito presencial, não. Por experiência, a transformação digital, né, como eu tinha bem falado aqui, ela é um desafio para todo tipo de empresa. Para todo tipo de empresa. Porque ela está muito mais no mindset do que na própria tecnologia. A tecnologia é o meio e é o mindset de acreditar que a tecnologia pode ser um acelerador, pode ser um modelo escalável para o seu negócio. Boa, Então, boa. acho que esse é um desafio. O pessoal ainda tem um receio da tecnologia, né? Principalmente agora quando a gente está falando da inteligência artificial, né? Pô, quantas funções vão ser substituídas pela inteligência artificial? Então, o pessoal, às vezes, quando ele vê a tecnologia, né, invadindo o teu espaço, até é comum, né, da galera ficar um pouco receosa. Então, o grande desafio é a gente explicar, é a gente convencer as pessoas que isso não vai substituir o teu trabalho. Na verdade, ela vai melhorar, vai otimizar o teu trabalho. Sem dúvida. E você postou recentemente, né, no seu LinkedIn, sobre, assim, nós estamos falando de 2023, pô, assim, a pandemia provou e acelerou, somente e-commerces, não foi só o cardápio virtual que a gente chega em qualquer estabelecimento e tem, que é um ganho, por mais que nós como usuários às vezes odiamos, queremos simplesmente um cardápio físico, pro empreendedor isso ajuda muito, ele consegue variar um cardápio dele ali, sem sem um custo extra, além do material, da comida, do alimento e tudo mais, né? Mas, brincadeiras à parte sobre cardápio virtual, mas o quanto o e-commerce foi potencializado mesmo em 2020, e você postou que, né, 62% uma reportagem, né, 62% dos consumidores fazem até 5 compras online por mês, mas que isso ainda vai crescer ainda mais em 2024. Eu acho que está falando, essa transformação digital não inviabiliza uma venda presencial, a necessidade talvez de representantes que vão, né, em consultórios vender ali para os profissionais de saúde, mas também potencializa essa outra, é, o seu consumidor te encontrar, estando em Anápolis, você em São Paulo, por exemplo, ou em outras partes do Brasil, né? Exato, ela vai facilitar, né? Por exemplo, vamos supor que você fosse um dos nossos clientes. Para a empresa, dificilmente eu vou ter um consultor específico para Nápoles, né? Eu vou ter nas grandes capitais, enfim. E com o e-commerce, eu vou continuar fazendo o relacionamento. Mas tendo o e-commerce, vai ser um diferencial para você, vai ajudar você a fazer uma transação com a gente, né? Mas, Porque hoje em dia, se a gente depender só do presencial, você vai ficar refém de alguém entrar em contato ou você conseguir falar com uma pessoa e a pessoa te responder, né? E essa pessoa ela pode estar numa reunião, como a gente está aqui né, conversando, numa outra reunião, ou em deslocamento, né? Ou falando com outra pessoa, enfim. E você pode ter
ficado frustrado de não conseguir fazer o teu pedido e você abre brechas para você falar com uma outra empresa, por exemplo, que possa te atender na hora que você quer, né? Na hora Sim, que você sim, precisa, né? exato. E dentro desse desafio, você como o líder de um time de tecnologia à frente ali, não só dessa transformação digital, mas principalmente da parte técnica de tecnologia da MedBuild, como tem sido desafiador? Você lembrou aí de um passado que é difícil encontrar profissionais, mas como em 2023, especialmente, tem sido desafiador não somente a contratação, mas também o desenvolvimento. Eu vou deixar todos os links aí depois, inclusive dessa pesquisa da Forbes que nós citamos, mas das referências que nós falarmos daqui para frente. Sim, o seu perfil é recheado de mentorias também. Então você curte isso. Então, como tem sido desafiador, não só a contratação, mas também esse desenvolvimento, essa mentoria dos profissionais que estão próximos a você. Tá, legal, bom ponto. Há 2 anos atrás, estava mais difícil encontrar profissionais, né? Até devido ao layoff, desculpa, a pandemia, porque as empresas começaram a contratar muita gente, porque ela só tinha uma maneira de falar com as pessoas, remotamente. Então, ela teve que criar vários sistemas, vários meios de falar com os clientes para fazer negócio e falar né, com as pessoas. Isso gerou uma demanda muito grande de profissionais da tecnologia. Então, teve um boom de contratações. Acho que as empresas começaram a investir, né? Quem não investia começou a investir de um dia para o outro e acabou que ficou faltando profissionais, né? A gente já tinha um déficit de profissionais e a gente acabou com uma dificuldade maior ainda, porque todos os profissionais estavam contratados, estavam trabalhando. Os melhores profissionais, né, que conheciam mais ainda trabalhando para fora, morando no Brasil e trabalhando para empresas de fora, né, do mundo todo, ganhando em dólar, ganhando em euro. E os profissionais de nível médio, eles acabaram sendo super valorizados, né? As empresas, né, para segurar o profissional, acabou-se que as empresas começaram a pagar um salário maior para segurar esse profissional e também para dar continuidade nos sistemas que acabaram, né, fazendo com que as empresas tivessem que investir. E mesmo assim, né, agora teve alguns layoffs, né, que vários profissionais, né, estão disponíveis no mercado, mas mais ou menos, porque muitas empresas a demanda é muito alta. As empresas estão contratando também. E a mentoria, e aí onde eu quero chegar, né? O que eu acho de desafiador é você encontrar a parte técnica, né, o hard skill, com o soft skill. Porque mesmo trabalhando remoto, e vocês também, né, trabalham muito na parte remota, acho que o soft skill é um negócio muito importante. É tão mais importante como o hard skill, né? E eu sinto muita falta em vários profissionais no soft skill. Às vezes a pessoa é muito boa tecnicamente, mas falta alguns skills, né, na parte pessoal, né, na parte, enfim, da parte da comunicação, por exemplo, e geralmente o profissional de tecnologia ele é muito introspectivo, a comunicação dele não é muito legal, né, então ele acaba, o fator humano, né, claro, o cara de tecnologia exatas, mas o fator humano acaba faltando, e isso é muito importante. Então, acho que nessa parte de contratação, e principalmente a gente que está contratando muito remoto, acaba que falta profissionais que unem o hard skill e o soft skill. Boa. Eu acredito muito nisso. Acho que tem muita ligação com o que nós estávamos falando lá da transformação digital, que os salários foram. Eu vejo muito isso também, dessa valorização dos profissionais plenos ali, plenos para sênior, que estavam no Brasil. E não deu tempo, né, para se desenvolver
skills, assim, habilidades, principalmente de gestão de pessoas. Muitas pessoas foram, né, arremessadas para liderança, média gestão, de fato, sem nem saber se de fato era o que ela queria e se de fato era o que ela precisava para aquele momento, né? E aí, pensar nessa transformação digital, pensar em times de produto, e não só em times executores e times que atendem tickets dos times de negócio, vão exigir essa transformação, essa mudança, exige muito dessas soft skills, né? Essa capacidade de comunicar, essa capacidade de negociar com o time de negócio, se não de igual para igual, mas de alguém, tipo assim, ó, velho, eu entendo essa estrutura aqui. Eu tô lendo agora pela segunda vez o Projeto Fênix, assim, não sei se você já teve a oportunidade de ler esse Não, livro, ainda não. mas o quanto, assim, o protagonista ali, ele é capaz de chegar um momento assim, gente, eu avisei, deu tudo errado, e agora eu tenho a carta na manga para virar o jogo. Às vezes a gente não precisa disso, de esperar, né, o bom é que a gente não espere que tudo dê errado, mas às vezes a gente nem, os próprios profissionais, nós não temos essa habilidade, essa soft skills de identificar que a gente tem sido um time de apenas executor e nós precisamos ser protagonistas, de fato, dentro do fluxo de trabalho, porque nós sabemos a dificuldade de ter um ciclo curto de desenvolvimento, de deploy, de implementações, de testes e tudo mais, né? E o quanto essa gestão remota, que eu acredito que nós conseguimos fazer de uma forma que está intrínseca da nossa cultura. Há 10 anos atrás, acho que eu conversei com o Mira, aqui, um dos fundadores, ele falou assim, Marcio, se a gente não der certo remoto, a gente vai para outro lugar, mas a gente não tem plano B. A gente vai fazer outra coisa, mas a gente acredita muito, está intrínseco à nossa cultura, o nosso Slack, o nosso dia a dia, né? Mas isso, Thiago, tem muito, é um desafio imenso, que é gerir profissionais plenos, júniors, seniors, de variedades de stacks e senioridade diferentes, e falar assim, velho, eu preciso que você me dê um feedback rápido, eu preciso que você se comunique o quanto antes, eu preciso que quando você vê que alguma coisa não vai dar certo, você não espere Exato. o último dia, né? Você, Vale, né? você me avise o quanto antes, né? Então, é, e é um trabalho de mentoria, de fato, né? Que Exato. nós somos responsáveis pelas pessoas, né? Exatamente. Até é, acho que eu falo, né, da própria, o cliente fala muito, né, assim, até o nível do projeto, não dá para o gestor estar 100% no dia a dia, né, do projeto. Então, é muito, acho que o próprio desenvolvedor, né, o cara técnico, ele tem que ter esse jogo de cintura, essa leitura, né, que é bem importante pro projeto em si, para você poder escalar, para você pedir ajuda. Então, acho que esse é um baita diferencial. E que falta em muitos Exato. profissionais, né? Sim. E com os ajustes da remuneração, e agora talvez no momento de um pouquinho mais de escassez de oportunidade, acho que nós profissionais, eu estou falando com o profissional, o dev aí pleno, o profissional sênior aí, nós entendemos que nós temos outras responsabilidades também, né? Vieram ajustes financeiros, e que bom. Eu tô também, a gente acho que a gente está falando também de uma forma generalista, então talvez Uhum. tem gente que nem foi afetada por ajustes e tudo mais. Mas se você recebeu um ajuste, se você consequentemente também recebeu novas responsabilidades, né? Para que você negocie itens, para que você esteja na gestão de algumas pessoas, pelo menos um micro grupo dentro de um time, né? Então é normal, acho que dentro dessa, principalmente de 2020 para cá, tudo acelerou, mas também a necessidade da gente desenvolver algumas habilidades que antes a gente estava restrito no Ruby, Python, testes, carga, monitoramento, e agora parece que tem gente ali, pessoas e tudo mais, né? Para a gente, de fato, trabalhar. E pensando em case aí, para você, Thiago, você tem algum exemplo recente ou até talvez mais antigo de uma mentoria, de um desenvolvimento de um time, de alguma pessoa que você fala, putz, eu lembro bastante do quanto eu acho que eu consegui
impulsionar essa pessoa, motivar ou transformar as ações dela? Eu tô fazendo algumas mentorias, né, enfim, com o pessoal comecei a publicar alguns conteúdos no Instagram e tô fazendo algumas mentorias pontuais com algumas pessoas. E é legal o fato que você falou, quando a pessoa acaba é, enxergando alguma coisa que, né, tava no dia a dia é um negócio bem simples, né, e que acaba mudando um pouco a carreira desse profissional. Eu acho que teve um caso bem legal que que um cliente não, desculpa, que um desenvolvedor estava no cliente, falou, pô, eu não, meu chefe não, nem sabe que eu existo, eu acho, né, porque eu não falo com ele não sabe, né, ele não sabe, acho que o que eu faço, ele não me procura, eu não tenho reunião com ele, só se alguma coisa estiver pegando fogo, que acho que o cliente fala com ele e ele sabe que eu existo. Sim. Aí eu falei, mas você precisa também você fazer se notar, né? Como? Manda um e-mail semanal para o teu gestor falando o que você fez, os pontos em destaque que você ajudou o cliente, alguma, alguma reunião que até que você fez e que você contribuiu em relação ao produto do cliente. Manda esse relatório semanal ou até quinzenal, eu acho que eu sugiro semanal, até para você falar o que você está fazendo pro cliente e como equipe, né, enfim, para ele ter visibilidade do teu potencial, porque às vezes na corrida do dia a dia, assim, que aí é um erro do gestor, mas ele tem outros projetos, né, enfim, e você não reclama ou não fala, tá tudo bem. Então, se você mostrar para ele o quanto que você está agregando de valor para o cliente, ou trazendo até uma oportunidade que você visualizou conversando com o cliente, pô, mostra para ele, manda para ele semanalmente um e-mail, dos pontos principais, e manda isso toda semana, porque ele pode não responder na primeira semana, mas na segunda semana, na terceira semana ele vendo, pô, o Márcio é diferente. Primeiro que ele se preocupa com a empresa. Segunda que ele tá mostrando para mim o que ele tá fazendo de diferente. E pode até gerar um novo tipo de negócio para a empresa. Então você precisa mudar o jogo. E eu falo muito pro pessoal, você tem dois caminhos, duas alternativas. Ou você chora, que o teu gestor, enfim, não te dá bola, não tá reclamando, enfim. Ou você faz. Então, Pô, vai para a segunda alternativa. Você não tá com vontade, você não tá afim. Agora, se você não tiver afim, tá acomodado, beleza. é, isso geralmente gera responsabilidades. Isso vai gerar uma ação do lado de lá, né? Então, se não tiver afim, é Exatamente. melhor não fazer. Mas se de É, fato faz bastante sentido. provoca ele. Onde você quer chegar? Pô, primeiro ponto é que você tá falando que você tá incomodado com isso aí. Então, já é o primeiro ponto. Então, você quer se fazer se notar? Cara, vai pra frente, vai pra cima. E a outra coisa que eu digo, né? Cada um é responsável pela sua carreira. Não é o Márcio, por exemplo, que é um gestor que vai fazer com que a fulana de tal cresça. Não, é a união dos dois. É a pessoa mostrando para o Márcio que você quer crescer, que você tem ambição, que você tem o potencial, e o Márcio só vai te impulsionar. Mas você precisa mostrar para o Márcio que você é capaz, que você está mostrando, que você tem entregas, que você está agregando para a empresa, que você está agregando para o cliente, enfim. Cada um é responsável pela sua carreira. Boa, boa. Acredito muito nisso, do quanto nós somos protagonistas da nossa carreira. Não adianta. Não adianta a gente terceirizar a nossa carreira. É mega importante que tenhamos coach, mentores, líderes que se importem conosco, mas entendermos que nós somos responsáveis, né? Pela transformação, pela mudança da nossa carreira. Acho que é fundamental isso. Isso E, nos tira, né, de uma posição de comodismo mesmo ali, de terceirização de algo que não deveria ser, para de fato a gente pegar no volante e e, falar assim, "Pera, eu sei para onde eu quero ir, né? tá. E isso vale para a nossa vida, né? É fácil reclamar da vida, é fácil reclamar, terceirizar.
os nossos problemas para os outros, né? Mas o que de fato a gente está fazendo para mudar? É a gente é o protagonista da nossa vida, da nossa carreira. É isso. Boa, boa. E lembrei aí, eu ainda vou te perguntar alguns materiais, alguns livros aí, eu vou citando no meio do caminho alguns aqui, mas o livro do Laszlo Bock, né, do Google, acho que é um livro de 2010, 2008, mas que é um novo jeito de trabalhar, Work Rules lá em inglês, e ele fala muito disso, acho que é o epicentro do livro de ser um protagonista da sua carreira, de fato, né? Bacana. É, mas aí, pensando aí, Thiago, eu já. Alguns materiais que te ajudam na indicação aí. Eu tenho montado aqui com cada convidado um acervo de materiais, são livros, mas também são podcasts, vídeos, pessoas, né? Algumas pessoas aqui acham que comentaram, ó, tem essa pessoa, siga ela. O que ela Aham. produzir, seja livro, seja vídeo, é bem bacana. O que que você recomenda aí de material? Olha, É, eu tô lendo um livro aqui que eu super recomendo. Tô gostando pra caramba, ainda não acabei, mas eu acho que é uma dica aí. Chama Decifre e Influencie Pessoas. Eu acho que você fazendo a leitura da pessoa com que você está interagindo, as características, ele acaba ajudando numa negociação, por exemplo, na forma de você falar com a pessoa, na forma de você trabalhar com a pessoa. Então, cada pessoa tem uma característica e cada pessoa funciona de alguma forma. Claro, não dá para você mapear tudo. Cada pessoa pensa de um jeito, cada pessoa, né, tem sua característica própria, mas eu acho que você entender o contexto, o ambiente também, ele te ajuda muito a você lidar com alguns cenários, algumas, né, enfim, algum momento da tua carreira, algum desafio. Eu acho que mapear também o olhar, né, de como a pessoa vai receber tal notícia, de como você trabalha com ela. Eu acho que isso também conta muito e faz com que você trabalhe de uma forma melhor com as pessoas. bacana. Esse livro é do Paulo Paulo Oliveira. Vieira, Paulo Vieira. É, Paulo Paulo Vieira, desculpa. Vieira Paulo e Vieira, Davidson O Poder Silva. da Ação, que ele também tem um livro bem famoso também. Isso aí. Bacana, bacana. Boa, boa, excelente. Uma indicação boa é assim, é que a pessoa tá lendo, de fato, porque está reverberando ali atualmente, né? Bacana, boa. É, Thiago, como que as pessoas te encontram? Você é um cara bem ativo aí nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, ou em alguma Legal, outra rede aí. Como as pessoas te legal. encontram? Bom, a partir de abril eu comecei a compartilhar, né, conteúdos de transformação digital, de e-commerce, desenvolvimento de sistemas, principalmente no Instagram. Então, meu Instagram é thiago.sano. E no LinkedIn também eu costumo colocar bastante coisa. O meu LinkedIn é Thiago Sano, tudo junto. Então, quem quiser me mandar uma mensagem, eu gosto bastante também de responder, enfim, de trocar ideia. Eu acho que isso vale muito a pena também, de conhecer pessoas, de Sem dúvida. fazer mais relacionamentos. Eu acho que esse que é o caminho, né? De você conhecer várias histórias, né? E acaba, na verdade, é uma troca, é um aprendizado, né? Boa, boa. Não, faz muito sentido. Eu tenho aprendido também em 2023 o quanto compartilhar conteúdo não só nos ensina bastante, que a gente começa a rever várias ações Pensar, né? Pensar é, de alguma outra forma, ref- enfim. exatamente, como também, como você disse, integrar, se relacionar com pessoas que talvez com a não criação de conteúdo você não teria acesso, mas você teve acesso, seja pesquisando sobre o assunto, sobre também elas lendo esse assunto. Então, Eu lembrei de uma bacana, história, Márcio, de Instagram aqui, manda ver. e foi muito legal, que uma pessoa me mandou uma mensagem, né, no inbox, e aí eu respondi. Primeiro que ela falou, pô, obrigado por responder, né? Eu já fiquei, né, pô, pô, mas aí é o mínimo, né? Mas eu achei legal pra caramba. E ela me contou a história, ela não me pediu emprego nenhum,
na verdade, ela falou, pô, eu tô estudando, né, programação, e aí meus exercícios eu passo no caderno, escrevo código no caderno, porque eu não tenho condições de comprar o computador. De vez em quando eu pego o notebook do meu amigo emprestado para fazer exercício, e pô, me dá dicas de como eu posso estudar mais e tal. E aí eu fiquei, pô, achei a história super bacana. E aí, por uma parceria de uma empresa que eu tinha trabalhado lá no Sky até, porque a empresa tinha um escritório lá perto de onde ele morava, lá de Pernambuco, e essa empresa tinha um computador parado, né? E essa empresa doou esse computador para esse menino, para ele estudar. Então, assim, como a gente pode, com simples, né? Com simples movimentos, a gente pode mudar a história de uma pessoa e até de uma família. Então, acho que esse é um negócio bem legal para a gente poder colocar isso para frente, né? Fazer o bem e vai gerando bem para um monte de gente. Penso muito nisso. Eu acredito que... Eu não sei se todos nós que temos uma formação técnica de ciência da computação, processamento de dados, redes, sistema de informação, nós temos uma formação que nos entenda, que nos faça entender o quanto, enquanto líderes, principalmente, nós somos capazes de influenciar não só uma vida, né? Mas gerações, assim. Sim. É uma oportunidade, é um hardware sendo frio, ali pensando, sendo uma oportunidade para um júnior, para um pleno, para um trabalho remoto que a pessoa talvez não tivesse acesso. São pequenas ações que a gente pode gerar um, um efeito cascata dentro de uma geração, né? É fácil a gente lembrar, seja da nossa história, seja de histórias de pessoas próximas a nós, o quanto uma oportunidade, ela não só mudou aquele momento, aquele ano, por mais que seja uma oportunidade temporária, ela tem muita capacidade de fazer um efeito replicador por gerações. Então, isso mostra, acho que um pouquinho da nossa responsabilidade, né? Como pessoas que contratam outras pessoas, que desenvolvem, que gerem times, a gente tem um poder, e tenhamos que ser responsáveis. Se a nossa formação não nos dá esse entendimento tão claro, que a nossa prática, que a nossa vida diária, que os mentores, os coaches possam nos ajudar a ter esse peso, essa significância tão grande, né, Thiago? Exatamente. Boa. Thiago, eu quero te agradecer mais uma vez aí pela partilha. Foi muito bacana. Foi muito bom te conhecer. A gente não se conhecia antes, então a gente conversou um pouco antes, mas foi muito bom. Eu espero que você tenha uma vida longa aí dentro, especialmente da MedBuild, mas também da DIO aí, assim como da Fácil Consulta. Acho que olhando os seus stories, dá para ver o quanto de feedbacks positivos você tem tido também na criação de conteúdo. Então, parabéns e muito obrigado aí por participar. Pô, Márcio, eu que agradeço aí por vir te conhecer. E aí, no que vocês precisarem aí, a gente tá junto aí. Beleza. Queria agradecer também todo mundo que nos ouviu até aqui. Se você quer que ajudar, né, esse conteúdo do Thiago, da Impulso, a alcançar ainda outras pessoas, avalie esse podcast no seu streaming, seja no Apple Podcast, no Deezer, no Spotify, no Spreaker, em qualquer outro lugar que você esteja assistindo com 5 estrelas. E aí, sem dúvida, ele vai ser indicado para outros profissionais de tecnologia também. Um abraço, pessoal. Até a próxima edição do Hightech.